Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou gravar aqui agora a sexta aulinha da nossa sequência de planilha de quantitativos e custos, beleza? Essa aula agora vai ser sobre alvenaria, tá bom? Bom, como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados em julho de 2025, caso não informado, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre a alvenaria, tá? Como você pode ver aqui na fotografia, nós vamos falar sobre uma alvenaria feita com blocos 014, como eu já havia adiantado na primeira aula e na segunda também, beleza? Você vê até o rapaz aí executando a alvenaria, tá? Bom, aqui agora nós vamos começar a analisar o nosso projeto em termos de alvenaria, beleza? Você vai ver que todas as alvenarias aqui eu dei uma colorida nelas, tá bom? Uma observação é que aqui na alvenaria eu vou levantar os quantitativos sem considerar as sobreposições, beleza? Aquelas sobreposições que eu tinha considerado na hora de levantar os quantitativos dos baldrames e das vigas, aqui eu não vou considerar essa sobreposição, beleza? É que assim fica mais próximo da realidade, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Se eu pegar esse alinhamento verde aqui, somado a esse outro e somado a esse outro, eu vou ter exatamente essa medida aqui, que o somatório dessas cotas dá 11,40. Aqui de baixo, a mesma coisa. Esse trecho mais esse deu 11,40, tá bom? Por isso que na hora de somar os comprimentos aqui em planta, eu já coloquei 2 vezes 11,40. Você vai reparar que aqui eu não tenho sobreposição, aqui eu também não tenho sobreposição. Nem aqui e nem aqui, beleza? Então aqui a gente já pegou esses dois comprimentos diretos em verde aqui. Ainda na horizontal da tela, vamos ver o que a gente tem em azul aqui, ó. Aqui eu tenho, somando aqui, mais 3 metros. Esse trecho aqui mais 7,2 metros, que você vê o 7,20 aqui, e esse último trecho aqui mais 3,6 metros, tá? Bom, agora que eu já expliquei a horizontal da tela aqui, eu vou falar a vertical da tela. O que a gente vai ter aqui, ó? Ainda considerando, obviamente, sem as sobreposições, né? Eu vou ter esse trecho aqui de 2 metros, depois eu vou ter 3 trechos de 4 metros, que é esse daqui e esse daqui. Você vê que sempre vai bater essa medida que eu peguei com as cotas ali, beleza? Eu vou ter esse trechinho aqui de 1,20 m, eu vou ter 3 trechos de 3,6 metros, que é aqui, aqui e aqui, tá bom? E por último, eu vou ter 2 trechos de 1,9 metros, que é esses dois de 1,90 aqui, e um trecho de 7,80, que é esse aqui, beleza? Então na hora que eu somei todos esses trechos aqui na horizontal, deu 36,6 metros. Na vertical da tela, 37,6 metros. Somando tudo, deu 74,2 metros, tá? Lembrando que isso aqui é uma planta. Quando eu falo vertical, horizontal é vertical da tela e horizontal da tela. Eu já expliquei isso daí em outras ocasiões, beleza? Então aqui, ó, o que eu fiz com esse projeto? Em planta, eu somei todos os comprimentos de alvenaria. Todos os comprimentos desses trechos de alvenaria aqui, tá? Por enquanto eu estou só em planta. Deu 74,2 metros, beleza? Agora você já vai ver aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Você vai lembrar das aulas anteriores que parte desse comprimento que eu considerei, ele vai ser ocupado pelos pilares. Que os pilares têm a dimensão de 40 por 14, ou 14 por 40, né, que é a seção transversal deles. O 14 vai estar alinhado com a alvenaria, e eu vou ter o que? Esse comprimento de 40 deles aqui, ó. Repara no pilar, esse comprimento maior aqui, esse e esse, ele vai tirar um pouco daquele comprimento anterior que eu calculei como sendo o comprimento em planta, que efetivamente é o comprimento da alvenaria. Então eu vou ter que subtrair essa parte do comprimento aqui que os pilares estão ocupando, tá? Então eu vou pegar meu valor, 74,2, e vou subtrair o quê? 17 vezes 0,4. O que é o 17? Meu número de pilares, 17. Já foi definido em aulas anteriores. E o que é o 0,4? Esse comprimento maior deles aqui, beleza? Então, em planta, o meu comprimento que efetivamente vai ser de alvenaria é 67,4 metros,
beleza? Dando continuidade aqui, ó, vou calcular agora a área da alvenaria. Eu vou pegar esse valor, 67,4 metros, e vou multiplicar por uma altura de 2,6. Ah, professor, por que é 2,6? O pé direito da nossa casa é 3 metros. E eu tenho uma altura de uma viga que é 40 centímetros. A minha alvenaria, ela vai chegar até a face inferior dessa viga. Então eu vou ter 3 metros, que é o pé direito, menos a altura da viga, que é 40 centímetros. Eu vou multiplicar por essa altura aqui, que é 2,6 metros. Beleza? Então minha área de alvenaria vai ser 67,4 metros vezes 2,6 metros. Minha área de alvenaria aqui é 175,3 metros quadrados. Beleza? Eu não vou considerar um acréscimo de 10% na alvenaria, pois nós já temos as aberturas para as esquadrias. E aí eu faço uma compensação. Aquela quantidade de alvenaria que eu não coloquei nas aberturas, ela vai ser um adicional ao meu coeficiente de segurança. Ela já corresponde a um adicional, que seria o 10%. Beleza? No caso aqui, eventualmente, se tivéssemos janelas com áreas muito maiores, que 1/6 ou 1/8 da área dos cômodos, aí sim, eu removeria a área das esquadrias do cálculo da alvenaria. Iria calcular a área apenas da alvenaria e colocaria 10% dela, beleza? Mas isso não é o caso. Quando eu estou na sala de aula suas, eu dou o exemplo da esquadria da janela suas aí, que ela é muito grande. Mas na nossa casa aqui, nós vamos trabalhar com esquadrias que vão ser as portas convencionais e as janelas com áreas aproximadamente de 1/6 ou 1/8 da área do cômodo. É o que eu vou fazer daqui a pouco. Então, nesse caso aqui, se o seu projeto estiver nesse padrão aqui, a gente simplesmente calcula a alvenaria como eu fiz e não precisa nem retirar a área das esquadrias e nem colocar o 10%. Uma coisa compensa a outra, beleza? Agora eu vou falar um pouco aqui das aberturas na esquadria. Se seu projeto não tiver as dimensões das portas, você pode definir essas dimensões aí, você pode definir, você tem essa liberdade. Mas eu solicito que você considere como mínimo o exposto aqui abaixo, que é exatamente o que eu vou considerar no meu exemplo que eu estou fazendo aqui agora. Você pode considerar isso aqui como mínimo, tá? As portas externas eu estou colocando a largura delas de 80 centímetros e a altura de 2,20, beleza? As portas internas eu estou colocando a largura de 70 centímetros e a altura de 2,10. Ou seja, as portas externas vão ser chamadas de 80 centímetros de largura e as portas internas de 70 centímetros de largura, beleza? Essa altura aqui vai variar um pouquinho, tá bom? Você vê aqui nessa figura azul aqui abaixo que a gente tem aqui uma porta externa, 80 centímetros de largura, 2,20 de altura, beleza? Quanto às janelas, se seu projeto não tiver as dimensões das janelas, você poderá defini-las, segundo as regras que você viu nas disciplinas lá, desenho arquitetônico e PAC. No meu caso aqui, eu vou adotar o seguinte, tá? No caso dos banheiros, eu vou usar a área das janelas maior do que 1/8 da área do cômodo, da área de piso aqui do banheiro, beleza? E nos demais cômodos da casa, eu vou usar a área de janela maior do que 1/6 da área do cômodo, beleza? Em algumas situações isso daí pode ser um pouco diferente e tal, mas isso daqui é o que eu vou usar no meu projeto, considerando inclusive que eu vou querer uma abertura aqui maior do que 1/6 da área do cômodo para a cozinha, eu quero uma cozinha mais iluminada e essa abertura aqui está dando justamente para a garagem. E eu vou usar essa questão do 1/6 também aqui na sala, que a abertura dá para a varanda, isso me dá um pouco aí de prejuízo na iluminação natural, tá? Mas eu poderia trabalhar aqui eventualmente com janelas maiores que 1/8 na cozinha e na sala, beleza? Mas essa escolha aí eu deixo a cargo do que você definir aí, do que tiverem te passado de informação nas disciplinas de desenho arquitetônico e PAC, beleza? Como eu disse aqui, no meu caso, as esquadrias, por exemplo, da cozinha, eu vou querer a minha esquadria, minha janela, com uma área de iluminação maior que 1/6 da área do cômodo. Então eu pego a área da cozinha aqui, ó, 16,4 metros quadrados, e divido por 6. Isso deu 2,73 metros quadrados. Então eu quero essa janela aqui maior que 2,73 metros quadrados. Como que eu vou fazer isso daqui, ó? Uma questão que eu vou adotar aqui
é que eu vou ter as minhas janelas com esse peitoril aqui de 1 metro, e eu quero que a face superior de todas as janelas esteja nivelada com a face superior da porta, tá? Então se aqui eu tenho 1 metro, eu vou ter essa altura dela de 1,20, porque 1 mais 1,20 dá 2,20. Aí eu tenho essa face superior aqui da porta e da janela nivelada, beleza? Então, definida essa altura de 1,20 aqui, eu vou calcular esse comprimento de maneira que eu tenha uma área maior do que 1/6 da área da cozinha. Então eu vou usar esse valor aqui, 2,3 metros. Por quê? 2,3 metros vezes 1,2 metros, eu vou ter 2,76 metros quadrados para essa minha janela aqui. E 2,76 está maior que 2,73. Então aqui eu consegui colocar uma esquadria na minha cozinha, cuja área dessa esquadria ela é maior do que 1/6 da área do piso. Beleza? A sala é um pouco menor que a cozinha, 16 metros quadrados. Essa suíte aqui, um pouco menor, 15,7 metros quadrados. Então eu vou adotar essa mesma esquadria aqui da cozinha, as mesmas dimensões, aqui para a sala e para a suíte. Porque se essa esquadria já me atendeu sendo de área maior que 1/6 que a área da cozinha, ela também vai atender esse cômodo sala e esse cômodo suíte, porque a área dos cômodos são menores. Então ela também já vai ser maior do que 1/6 da área desses cômodos aqui, beleza? Então eu estou usando a mesma esquadria aqui, aqui, aqui. Já nesse quarto aqui, ó, eu vou pegar a área do quarto e colocar 14,4 metros quadrados dividido por 6, eu vou ter 2,4 metros quadrados, tá? Mantendo a mesma altura da esquadria, que é 1,2 metros, eu vou ter a largura da esquadria de 2 metros. Por quê? 2 vezes 1,2 dá 2,4. Beleza? Aí eu já tenho aqui essa área de esquadria me atendendo. A área de esquadria é igual ou maior a 1/6 da área do cômodo. Beleza? Sendo aqui minha lavanderia um pouco menor, ter uma área um pouco menor, essa esquadria também atende aqui. E eu quero uma esquadria um pouco maior na lavanderia também, beleza? Para eu ter mais iluminação, ventilação, uma troca de ar aí, porque é uma área bem úmida também. Tranquilo? E por último aqui, ó, nos banheiros eu vou fazer o seguinte. 5,4 metros quadrados é a área de um banheiro. Dividido por 8, que aqui eu vou trabalhar com o oitavo, eu já tinha dito. 5,4 metros quadrados dividido por 8 dá 0,68 metros quadrados. Vou multiplicar por 2, porque aqui eu tenho uma janela atendendo aos 2 banheiros, tá? É claro que eu chego com essa parede aqui até na região da janela. Por fora, quem vê, vai dar a impressão que é apenas uma janela, mas na realidade são 2. Então eu vou pegar e vou multiplicar essa área de 0,68 metros quadrados por 2. Então a minha janela ela tem que ter uma área maior ou igual a 1,36 metros quadrados, que é a área dos 2 banheiros, beleza? Se você reparar aqui, ó, se eu considerar uma altura para essa janela de 0,6, eu vou ter aqui um comprimento efetivo para ela de 2,3. Por que 2,3? Porque 2,3 vezes 0,6 dá 1,38 metros quadrados. E 1,38 metros quadrados é maior que 1,36 metros quadrados. Beleza? No caso aqui, ó, esse 2,3 metros ele é a largura efetiva da janela, porque como eu tinha dito, de fora parece uma janela, mas na realidade são 2, então eu tenho que tirar esse 20 centímetros aqui de projeção dessa parede que está chegando. Então essa janela aqui de 2,5 metros por 0,6 metros, por fora, ela vai ser 1,5 metros quadrados, beleza? Agora, considerando isso internamente, onde eu tenho essa parede aqui para tirar 20 centímetros em planta, dá 1,38 metros quadrados. Beleza? Assim, então, eu já defini a área das esquadrias. Você pode reparar aqui, todas essas esquadrias aqui, eu coloquei o primeiro número, esse 2 aqui, esse 2,3 metros aqui, esse 2,5, isso é o comprimento em planta, na horizontal. Aqui você vê o 2,3. E esse segundo número aqui, 1,2 nessas aqui e 0,6 aqui, vai ser a altura, beleza? E aqui embaixo em verde, entre parênteses, eu tenho a área da esquadria. Isso eu vou usar mais à frente, na hora que a gente for ver efetivamente a área de janela em vidro temperado. Mas isso vai ser em outra aula, beleza?
Continuando aqui, eu vou falar um pouco agora de vergas e contravergas, tá? Você vai reparar que aqui, ó, isso daqui é a chamada verga. A verga está sempre acima. Eu tenho verga acima da porta e verga acima da janela. Quando é embaixo é contraverga. Você está vendo aqui numa janela contraverga. Beleza? São esses reforços estruturais que a gente tem para evitar trincas nessas regiões. Eu vou considerar aqui as vergas e contravergas com 20 centímetros de altura, que é a altura de um bloco cerâmico. E a gente vai ter um comprimento dela, além aqui, que a gente vai ter, de 50 centímetros para cada lado. Beleza? Na hora que eu estiver calculando aqui, ó, a questão das vergas e das contravergas, a gente vai ver nas portas aqui, por exemplo. Eu tenho duas portas de 80, que são essas duas portas externas da casa. Beleza? Então o que acontece? Dessas duas portas de 80, eu vou ter 50 centímetros para um lado e 50 centímetros para o outro, que vai me dar 1 metro, né, de comprimento adicional de verga. Então eu vou multiplicar 2 vezes. O 2 vezes é porque são duas portas. 0,8 metros. 0,8 é a largura da porta mais 1 metro. Esse 1 metro é o adicional de verga. Eu tenho 6 portas de 70 centímetros. São essas aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu vou ter 70 centímetros mais 1 metro. 1 metro são os adicionais da verga. Então ela vai ter esse trecho de 70 centímetros que vai ficar acima da porta. Mais os 2 adicionais dá 1 metro. Isso vezes 6, porque são 6 portas. Aqui em janela a gente tem o quê? 2,5 metros. Mais 50 centímetros para um lado e 50 centímetros para o outro. E aqui eu tenho 3 vezes, que são 3 janelas de 2,30. Então eu vou ter 3 vezes 2,3 mais 1 metro. E aqui eu vou ter essas duas janelas, 2 vezes 2 mais 1 metro. Na hora que eu somar o comprimento das vergas, eu vou ter 33,2 metros. Colocando 10%, 36,5 metros, que é o comprimento de vergas que eu vou ter. E agora aqui nas contravergas a gente vai ter o quê? Uma janela de 2,5. Mais meio para um lado e meio para o outro, eu vou ter 2,5 mais 1. 3 janelas de 2,3 metros de largura. Então eu vou ter 3 vezes 2,3 mais 1. E essas duas aqui vão ser 2 vezes 2 metros mais 1. Somatório das contravergas é igual a 19,4 vezes 1,1, que vai me dar 21,4 metros, ok? A última coisa que eu vou calcular aqui hoje é o seguinte: quando a gente trabalha com alvenaria, normalmente a gente tem esse encunhamento de alvenaria, tá? Se vocês quiserem um detalhe adicional, pode ver esse vídeo aqui do nosso amigo Silvio Andrade, tem a minha aula de alvenaria que eu falo disso também. Encunhamento é exatamente quando a gente faz essa parede, que a gente tem a chegada dessa alvenaria, a chegada dessa parede na face inferior da viga, tá? Eu vou usar aqui um tipo de encunhamento que é a argamassa expansiva, que é essa daqui, beleza? Então eu vou colocar a fixação, que é um encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa. Nesse caso aqui, nós vamos ver na nossa planilha que é um comprimento, tá? Já especificado para a largura da parede que a gente está trabalhando, que é 0,14, beleza? Então o que eu vou fazer com esse comprimento? Eu vou pegar o meu comprimento de alvenaria, que é 67,4 metros. Calculei no começo dessa aula aqui. E vou colocar 10%. Então essa fixação aqui vai ser todo o comprimento da alvenaria, que eu vou chegar com aquele comprimento de alvenaria abaixo da viga, que já foi feita em aulas anteriores. Vou colocar 10% das 74,2 metros. Beleza? Outra coisa que eu vou fazer é chapiscar uma das faces de cada pilar para garantir a aderência com a alvenaria. Aqui a gente está fazendo primeiro a estrutura, depois a alvenaria. Então eu vou chegar com a alvenaria naquela face do pilar já pronto, beleza? Eu quero garantir essa aderência. Se você for ver minha aula de alvenaria, você vai ver que tem outras maneiras de garantir essa aderência. Pode ser por tela, tá? Eu posso fazer furo, colocar uma barra, posso fazer outras coisas, mas aqui nós vamos estar trabalhando com esse chapisco aqui. Então eu vou considerar o quê? São 17 pilares vezes uma área de chapisco em cada pilar, que eu estou considerando 0,4 metros por 2,6 metros, tá bom? E isso daí com 10%, então vai dar 20 metros quadrados desse chapisco aqui, tranquilo? Pois bem, agora, para finalizar essa aula de hoje, vamos lançar isso na nossa planilha, tá bom? A gente tem aqui alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado de espessura 14 centímetros,
175,3 metros quadrados. A parte da verga, eu somei agora há pouco, deu 36,5. Contra a verga, 21,4. O encunhamento, que é a fixação superior da alvenaria, eu vou ter 74,2 metros. Beleza? Aqui é metros, tá? Estou considerando comprimento. Já essa aqui abaixo, que é o chapisco, estou considerando esse chapisco, já é dado por área, metro quadrado. Calculei agora há pouco aqui 20 metros quadrados. Beleza? Bom, gente, aqui eu fecho essa aulinha. Qualquer coisa vocês podem dar uma olhada no meu canal aí, tem aula de alvenaria e tal, ou algumas outras coisas, beleza? E é isso aí. Eu agradeço aí a atenção, muito obrigado, um grande abraço aí. Até mais. Tchau.